E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num tema que está cada vez mais quente, as ondas de calor. E a coisa tá pegando fogo, principalmente na Europa. Pois é, quem diria, né? Um continente que a gente sempre associou com um clima mais ameno. Mas pelo visto as coisas estão mudando. E para entender melhor essa sauna, toda a gente se debruçou sobre um documentário que investiga as causas e as consequências dessa ameaça crescente. E já no começo ele dá um susto na gente. Fala logo de cara. A temperatura média da Europa subiu 2,2 graus Celsius desde a era pré-industrial. Nossa, 2,2 graus. É muita coisa. O documentário explica direitinho como esse aumento impacta na frequência e intensidade das ondas de calor, né? Exatamente. Ele mostra como o aumento da temperatura global cria, digamos, um novo ponto de partida que faz os eventos de calor extremo serem mais frequentes e mais intensos. É como se a gente estivesse aumentando o nível do mar, mas com calor. É uma boa analogia. E o que mais me impressionou foi a explicação de como essas ondas de calor se formam. É como se a gente tivesse uma panela de pressão gigante, sabe? Ah, entendi. As ondas de alta pressão agem como essa panela, prendendo o ar quente e impedindo que ele se disperse. Faz sentido. E o documentário também mostra como as correntes de jato, tipo rios de ar na atmosfera, influenciam as ondas de calor. É verdade. Quando essas correntes se dividem ou mudam de curso, elas podem meio que bloquear a circulação do ar. E aí a coisa ferve de vez, né? Exatamente. É como se a gente fechasse todas as janelas da casa num dia de calor infernal. Nossa, que sufoco. E tem outro fator que piora tudo, principalmente nas cidades. Qual? O tal do acoplamento térmico. O famoso efeito ilha de calor. Isso. É impressionante como as áreas urbanas, com tanto concreto e asfalto, absorvem e retêm o calor muito mais do que as áreas rurais. A gente sente isso na pele, né? Totalmente. É só andar por uma rua cheia de prédios num dia de calor e depois entrar num parque arborizado. Parece que a gente mudou de planeta. E o documentário lembra da onda de calor de 2003 em Paris, Nossa, sim. que matou milhares de pessoas, a maioria idosos. Pois é. Um alerta de que as ondas de calor não são brincadeiras. Podem ser até fatais. E por falar em perigo, o documentário também fala sobre um conceito que eu achei bem assustador. Qual? A tal da temperatura de bulbo úmido. Ah, sim. Você já tinha ouvido falar disso? Já. É um conceito que leva em conta não só a temperatura do ar, mas também a umidade. Basicamente, ela indica o limite da nossa capacidade de resfriamento pelo suor. Então, quando tá muito úmido, o Exatamente. suor não evapora. É isso aí. Aí o corpo não consegue se resfriar. E o que acontece? Aí a coisa fica feia. O corpo começa a superaquecer. Os órgãos vitais entram em colapso. É como se a gente estivesse cozinhando por dentro. É uma boa comparação. E o documentário deixa claro que, com o aumento das temperaturas globais, a gente vai ter que lidar com essa tal temperatura de bulbo úmido com mais frequência. Infelizmente é verdade. Isso é bem preocupante, né? Sim, muito. E não podemos esquecer que esse calor extremo também impacta os ecossistemas. É mesmo. O documentário mostra como as ondas de calor marinhas, por exemplo, estão causando o branqueamento de corais, Que triste. a proliferação de algas tóxicas e a morte de peixes e outras espécies. É um verdadeiro caos subaquático. E o pior é que os oceanos, que são nossos aliados na luta contra o aquecimento global, Verdade. também têm seus limites. E as ondas de calor marinha são um sinal de que a gente já está passando dos limites. Com certeza. E o mais assustador é que o impacto não fica restrito aos oceanos. Pois é. O documentário explica que elas também influenciam os padrões climáticos em terra. Elas podem intensificar as ondas de calor em terra Nossa. e aumentar o risco de incêndios florestais. É como se os oceanos estivessem devolvendo o calor que absorveram com juros. Exatamente. Uma verdadeira reação em cadeia. Bom, acho que por enquanto já esquentamos bastante os miolos com essa primeira parte do nosso mergulho. A gente explorou bastante coisa. Mas ainda tem muito mais para falar sobre esse tema, né? Com certeza. Então se preparem para a segunda parte do nosso mergulho profundo nas ondas de calor, Isso aí? onde vamos descobrir as soluções que estão sendo desenvolvidas para combater essa ameaça global. Aguardem. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho nas ondas de calor. Na primeira parte, a gente viu como a Europa está virando um verdadeiro caldeirão, né? A coisa tá quente. Mas o documentário não mostra só o lado ruim da coisa, né? Ele também fala de algumas soluções para combater esse calor todo. E uma delas que me chamou a atenção foi o sistema de resfriamento distrital. Resfriamento o quê? Distrital. É como se fosse um ar-condicionado gigante para a cidade inteira. Que legal.
E como é que funciona? Basicamente, o sistema usa água gelada para resfriar os prédios. Em vez de usar ar-condicionado individual em cada prédio, a água gelada circula por uma rede de tubulações. Entendi. E essa água gelada, da onde vem? Pode vir de várias fontes, tipo rios, lagos, até água do mar. O importante é que ela seja resfriada de forma eficiente, sabe? Yeah. Com tecnologias que não prejudiquem o meio ambiente. Legal, É, então, em vez de um monte de ar-condicionado individual, que gasta muita energia, Isso. a gente teria um sistema centralizado. Exatamente. Mais eficiente e ecológico. Faz sentido. Yeah. E o documentário mostra que esse sistema tem várias vantagens, né? Várias. Ele reduz o consumo de energia, diminui a emissão de gases de efeito estufa e ainda ajuda a diminuir o barulho nas cidades. Nossa, que maravilha. Mas, e aí, quais são os desafios para implementar esse sistema? Ah, sempre tem desafios, né? Um deles é o custo, que pode ser alto, principalmente em cidades que já têm uma infraestrutura complexa, Imagino. e também precisa de muito planejamento e coordenação entre o governo, as empresas de energia, a comunidade. Não é simples assim, né? Não é, mas é um passo na direção certa. Com certeza. Yeah. E o documentário também fala de outras soluções, né? Tipo, usar tinta branca nos prédios para refletir a luz solar. Exatamente. É uma ideia simples, mas que pode fazer uma grande diferença. É como se a gente criasse um escudo térmico para a cidade, né? Isso. E é uma solução bem mais barata e fácil de implementar do que outras tecnologias mais complexas. É verdade. E falando em soluções, o documentário também destaca a importância das áreas verdes, né? Sim, os parques, jardins, as árvores, tudo isso ajuda a criar um clima mais agradável nas cidades. É, a gente sente a diferença quando entra num parque, né? Com certeza. É mais fresco, o ar é mais puro. É. E ainda tem a sombra das árvores. E faz bem para a saúde mental também, né? Sem dúvida. Faz um bem danado. É verdade. Mas voltando ao problema das ondas de calor, o documentário mostra que o calor extremo pode ser fatal, né? Sim, principalmente para pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças. É. O calor pode sobrecarregar o coração, causar desidratação e até levar à morte. E é o que a gente pode fazer para se proteger. O documentário dá algumas dicas importantes. Quais? Beber bastante água, evitar o sol nas horas mais quentes. Só usar roupas leves e procurar lugares frescos e ventilados. É, coisas simples, mas que fazem a diferença. É isso aí. E se sentir qualquer sintoma de mal-estar, tipo dor de cabeça, tontura, é importante procurar um médico. Sem dúvida. E além dos cuidados individuais, o que mais pode ser feito? Os governos também precisam agir, né? Sim. Criar sistemas de alerta, ampliar o acesso a áreas verdes e fazer campanhas de conscientização sobre os riscos do calor. Verdade. E a gente não pode esquecer que o problema não se limita à terra firme, né? Exato. As ondas de calor marinhas também estão aumentando. E o pior é que os oceanos estão absorvendo grande parte do calor que a gente produz, né? É tipo uma esponja gigante. É uma boa analogia. E isso significa que as ondas de calor marinhas podem piorar ainda mais no futuro. E quais as consequências disso? As consequências podem ser graves, tanto para a vida marinha quanto para a gente. É mesmo. A pesca, o turismo, a economia costeira. Tudo isso depende da saúde dos oceanos. E o documentário mostra como essas ondas de calor estão causando o branqueamento de corais, a proliferação de algas tóxicas, a morte de peixes. Que triste. É um verdadeiro desastre ecológico. É como se a gente estivesse fervendo a panela de água onde a vida marinha está tentando sobreviver. É uma boa imagem. E o pior é que essas ondas de calor marinhas também influenciam o clima na Terra. É mesmo? Sim, elas podem intensificar as ondas de calor em terra Nossa. e aumentar o risco de incêndios florestais secas. É como se os oceanos estivessem devolvendo o calor que absorveram, com juros. Exatamente. Mas o documentário também mostra que a gente ainda pode agir para evitar o pior. Ainda bem. E o que a gente pode fazer? A gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, Sim, mas como? investindo em energias renováveis, mudando nossos hábitos de consumo, repensando nossos modelos de transporte. É uma mudança radical, mas necessária. Para isso a gente precisa de uma verdadeira revolução verde. E essa mudança precisa acontecer em todos os níveis, né? Individual, coletivo, empresarial, governamental. Em todos. Cada um precisa fazer a sua parte. Com certeza. E o documentário mostra exemplos de pessoas e empresas que já estão fazendo a diferença. Que legal. É inspirador ver que, mesmo diante de um desafio tão grande, tem gente disposta a lutar por um futuro melhor. É verdade. E a gente precisa se inspirar nesses exemplos e seguir em frente buscando soluções para esse problema. Exatamente. E a gente não pode se esquecer de conversar sobre isso com nossos amigos, familiares. Sim. Quanto mais gente consciente, melhor. É verdade.
A gente precisa criar uma rede de apoio, sabe? Sim, Uma comunidade de pessoas engajadas na luta por um futuro mais sustentável. é isso aí. De volta para a última parte do nosso mergulho. Já vimos como a Europa está esquentando, as consequências disso e até algumas soluções. Mas e o futuro? O que será que nos espera? Essa é a grande questão. O documentário nos leva para um futuro que parece distante, mas está logo ali. E o futuro que ele mostra é bem desafiador, com ondas de calor cada vez piores. Piores como? Mais intensas, mais frequentes e mais longas. As projeções mostram que, se a gente não diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a temperatura global pode aumentar até 4 graus Celsius até o final do século. 4 graus. Aí o caldo em torno de vez. A gente já sente os efeitos do aquecimento global e a tendência é piorar. A gente vê isso todo dia nos noticiários, né? Sim, secas, inundações, tempestades, incêndios. Tudo isso acontecendo com mais frequência. Exatamente. E as ondas de calor, claro, cada vez mais fortes. É como se a gente estivesse brincando com fogo, né? E as consequências podem ser sérias para todo mundo. Para o meio ambiente, para a economia, para a saúde. Para tudo. Imagina um impacto na produção de alimentos, na água potável, Nossa, é verdade. na migração de pessoas, nos conflitos por recursos naturais. É assustador. E o documentário mostra que as áreas costeiras, onde muita gente vive, seriam muito afetadas pelo aumento do nível do mar. Sim. Cidades inteiras podem sumir. Milhões de pessoas teriam que se mudar. Nossa, que situação. É um cenário preocupante, mas que pode se tornar real se a gente não fizer nada. E aí, o documentário dá alguma esperança? Ou já era? Calma! Ele não é totalmente pessimista. Ele mostra que a gente ainda pode evitar o pior. Ainda bem. A chave para mudar essa história, adivinhe. Tá em nossas mãos. Exatamente. É. A gente precisa urgentemente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, Sim, das como. mudando a forma como a gente produz energia, como a gente se transporta, como a gente consome. Nossa, é muita coisa. É uma mudança radical, mas necessária. Parece que a gente precisa de uma revolução, né? É uma revolução verde? Mas por onde começar? O primeiro passo é a conscientização. Yeah. Entender a gravidade do problema e assumir a responsabilidade. Responsabilidade individual. Sim, cada pequena ação conta. Tipo, economizar energia em casa. Isso. Reduzir o consumo de carne, evitar o desperdício de alimentos e se engajar em movimentos sociais que lutam por mudanças. Entende? Mas só ação individual não basta, né? Não, claro que não. A gente precisa de uma ação coletiva, global. É todo mundo junto. Governos, empresas, organizações, cidadãos, todos juntos buscando soluções. É como se a gente precisasse unir forças para combater o inimigo em comum, né? Exatamente. E o documentário destaca a importância da cooperação internacional. Faz sentido. Investir em pesquisa, em novas tecnologias, em educação ambiental Yeah. e usar a comunicação para mobilizar as pessoas. É como se a gente precisasse de um plano de guerra para vencer essa batalha climática. É uma boa analogia. E as nossas armas são o conhecimento, a criatividade, a solidariedade. A esperança também, né? Com certeza. A gente precisa se inspirar em quem já está fazendo a diferença, aprender com os erros do passado Sim. e construir um futuro onde a sustentabilidade seja a base de tudo. E qual a mensagem final do documentário? Que o futuro do planeta está em jogo, mas ainda não está definido. A escolha é nossa. A gente decide que futuro quer, né? Exatamente. A gente pode continuar ignorando os sinais e caminhando para o futuro catastrófico. Ou a gente pode agir agora e construir um futuro melhor. Isso aí. Bom, acho que a gente deu bastante coisa para o nosso ouvinte pensar, né? Sim, bastante. E a gente espera que esse mergulho nas ondas de calor tenha inspirado vocês a fazer a diferença. A gente se vê no próximo mergulho. Tchau.